Fala Pueblos! E aí, de boas? Pra quem já me conhece, sabe que todos os meus vídeos eu começo com Fala Pueblos. Quem não me conhece, tava ouvindo aí talvez pela primeira vez, assistindo. Tá um vento danado. Eu tô voltando de Ponta Porã até Campo Grande. Fui lá ver meu filho que estuda lá. Eu tava vindo, refletindo um pouco sobre a vida. E eu gosto de conversar sobre isso. Eu fui pastor, fiz teologia, hoje eu sou professor. Gosto muito de conversar com meu filho sobre teorias. E eu fico olhando assim as pessoas. Olhando as pessoas, analisando o comportamento. Eu olho para o meu filho, eu lembro de muitas coisas que eu fiz na idade dele, antes da idade dele, após a idade dele. Hoje eu tenho 49 anos, ele tem 20. Então, às vezes a gente se pega pensando na questão do amadurecimento, né, das fases do ser humano. E nós, como seres humanos, nós temos algumas fases. Você pode ver que na escola a gente vai com uma mentalidade. Nós somos extremamente limitados quando nós somos pequenos. Limitados e dependentes nós somos. E aí o tempo vai passando, a gente vai entrando em fases diferentes. Vai para adolescência e a gente acha que o mundo é nosso, que a gente sabe tudo, que os mais velhos não sabem nada, são tudo, né, cabeça perdida. E aí passa isso, a gente entra na fase da faculdade, onde a gente começa a entrar em certas crises, porque a gente não sabe o que quer ser ainda na vida, ou alguns já sabem, mas de repente começam a fazer e ver que não é aquilo. Então é uma fase de muita incerteza, mas é uma fase também onde você tem muita facilidade de armazenar o conhecimento. Então você consegue guardar muito a teoria dentro de você, mas você ainda não conseguiu desenvolver uma capacidade de aprender, ou talvez usar uma certa palavra de evolução ou amadurecimento dos aprendizados para a vida. Porque uma coisa é a teoria para a sua profissão, para o seu conhecimento, para o seu diálogo, e a outra coisa é você ter o conhecimento para a vida. E quando nós entramos mais ou menos aí depois dos 30, nós começamos a entender então um pouquinho melhor sobre essa fase da vida, que é o aprendizado para as coisas da vida. Quando você chega nos 40, você já está um pouquinho mais coerente com as suas tomadas de decisões, você já está mais próximo de tomar decisões melhores na vida. Mas quando eu acredito que eu estou nessa fase, eu já estou entrando nos 50 esse ano, mas a partir dos 50 você já começa a ter uma noção melhor ainda da vida. E é onde aí as pessoas elas se pegam dentro daquele ditado: o corpo já está envelhecendo, mas a cabeça não. Ou então, eu queria ter os 20 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Então são fases, não tem como você pular as fases. Não tem como eu colocar a minha cabeça hoje lá na cabeça do Pedro, meu filho, que ele tem 20 anos, eu tenho 50, então não adianta, ele vai ter que passar pelas fases. E isso me leva a pensar agora um pouquinho mais sobre a vida, que é onde eu quero conversar com vocês. Quando a gente chega num determinado ponto da vida, que a gente amadurece em muitos pontos e ainda tem muito a amadurecer, nós passamos a enxergar a vida de uma forma mais suave, mais tranquila. Qual que é o grande problema? Que nem todo mundo consegue amadurecer na mesma medida ou na mesma proporção. E é por isso que você vê pessoas sofrendo. É por isso que você vê pessoas aí na idade ainda dos 40 anos buzinando no trânsito, xingando as pessoas. É por isso que você vê pessoas que chegam no seu trabalho mal-humorado, pessoas que não conseguem dar um bom dia. Então esse tipo de pessoa você tem que suportar. Por quê? Porque o momento deles de amadurecimento ainda não chegou. São pessoas que ao seu próprio olho, a sua própria visão, são pessoas que são maduras. Não, eu sou bom, eu sei o que eu estou fazendo, ninguém me ensina, é isso, é aquilo. Mas na verdade,
quem alcançou um grau de maturidade, de tranquilidade que a Bíblia ensina, que a palavra de Deus ensina, que é você ter uma vida de contentamento, que é você ter uma vida de paz, de paciência, de longanimidade, de bondade, de amar ao próximo, conseguiu entender o verdadeiro significado da vida, essas outras pessoas, elas não conseguiram entender isso ainda. E é óbvio que muitos vão morrer sem entender. E é por isso que o capitalismo existe. Não estou dizendo que eu sou socialista, mas eu falo no capitalismo em questão de consumo. Olha aí esse carro, olha outro carro. Então às vezes esse do carro preto vai ver o de branco passar e vai falar assim: caramba, eu tô com essa carroça aqui, eu preciso de um melhor. Ele não entendeu que aquilo ali para ele é o suficiente. Às vezes eu passo por motos de 1.250 cilindrada e olho para mim que é 250. Eu olho para ele, graças a Deus hoje eu consigo entender que aquilo não é uma necessidade para minha vida. Aquilo talvez seja um privilégio de uma conquista que ele conseguiu, de um esforço no trabalho dele, de uma dedicação maior nos estudos dele, ou simplesmente eu tenho essa moto por uma opção pessoal, onde eu vejo que para mim isso aqui é o suficiente. Mesmo tendo condições de ter aquela, eu optei por essa. E isso faz parte da evolução de cada ser humano. E é muito difícil você compreender isso, principalmente quando você olha para as pessoas que estão ao redor de você. Eu tive que parar um pouquinho ali, agora estou conferindo. Continuar aqui a minha reflexão com vocês. Eu queria chegar nesse ponto agora, que eu quero filosofar. E desde já, se você gostar do vídeo, compartilha, envia para alguém, curte, se inscreve no canal, que dependendo eu faço mais alguns vídeos assim. Mas eu quero agora explanar para você a questão do ser humano, do nosso relacionamento com Deus e o que a gente espera dele e da vida, na verdade. Muitas pessoas buscam a Deus querendo coisas. Pessoas sonham demais com coisas grandes. E aí uma reflexão que eu faço é o seguinte: nós ainda não estamos preparados para receber tudo aquilo que Deus quer dar para nós. Isso envolve uma busca muito grande de entender o verdadeiro significado da vida, o sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida não é a gente conquistar coisas, mas é você entender que o legal da vida é você viver a cada momento. E se você olha um pouquinho para trás, você vai ver que os melhores momentos que você teve de alegria na sua vida não dependeram de dinheiro, não foram com coisas, foram com pessoas. Desculpa. E quando você consegue entender isso, sua vida começa a tomar uma forma diferente. Eu costumo dizer que nas minhas viagens eu durmo em barraca, eu levo meu fogareiro, faço minha comida. Poderia dormir em hotel, comer em restaurante? Poderia. Mas assim, pra mim não faz a menor diferença eu comer um macarrão com calabresa feito pelo meu fogãozinho ali e almoçar no restaurante. Eu entendi que o que eu preciso é me alimentar. E isso é sinônimo de maturidade e de crescimento, amadurecimento em áreas da sua vida. Eu não digo que eu consegui amadurecer em tudo. Eu prossigo para o alvo, eu estou tentando cada dia melhorar a minha vida. Mas a partir do momento que você entende que o que Deus quer para você é que você seja feliz no dia a dia, você vai entender que não precisa sofrer. E aí eu costumo dizer que muita gente... Olha aí, uma toca aí. Será que tá tudo bem? Será? Pode ir? Tá tudo certo aí, irmão? Beleza? Maravilha, tá tudo certo, só pararam pra comer. Lugar meio estranho, né? Mas pararam. É isso aí. Se eles gostam dali, tá tudo certo e encaixa com o que eu tô falando aqui com vocês.
entender o significado da vida. Eles estão fazendo um lanchinho, cara, que top aquilo ali. O casal tá de boa, sentado no chão. É sobre isso que eu tô falando. Deus é maravilhoso. Quando você entende que você pode sentar aqui, ó, do lado, no chão, comer um salgadinho com a sua esposa, com a sua namorada ou sozinho, você entendeu que o significado da vida é muito melhor do que dinheiro. Cara, que espetáculo isso dali. Provisão de Deus. E é isso que eu gostaria que você compreendesse. Quando você se coloca diante de Deus, cara, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Deus é tão grande, mas tão grande, que o poder dele, cara, ele não está interessado em te dar coisas, casas, carros e coisa arada. Ele não está interessado. Ele quer te dar o mundo, ele quer te dar a paz, ele quer te dar um entendimento, porque a nossa vida aqui é passageira. E quando você encontra essa sabedoria, essa paz, você entende que as coisas materiais perdem o sentido para você. Elas são apenas necessárias para te manter em pé, para te manter alimentado, para realizar teu sonho, para você fazer as coisas. Você entende, vou dar um exemplo meu, que você pode ir lá para o Ushuaia, como eu fui, com uma Lander ou com uma 1250. Você vai chegar do mesmo jeito. E se você consegue ser feliz andando numa moto dessa, se por acaso um dia você tiver uma maior, não vai mudar em nada a sua concepção, porque você vai entender que aquilo é apenas um bem material que está servindo você. E aí você se coloca então diante desse Deus. A maioria das pessoas buscam a Deus para conquistar coisas, e você olha para o tamanho de Deus, olha para o seu tamanho. Deus deve ficar decepcionado quando a gente chega para Ele e só pede coisas. Mas a gente precisa pedir sabedoria, assim como Salomão pediu sabedoria para entender que as coisas, elas existem para nos servir. E eu quero fechar agora essa minha reflexão com vocês, pensando que esse Deus poderoso que nós temos, Ele está sempre disposto a nos ajudar. Mas Ele quer ajudar a gente do jeito dele. Quando você pensa em fazer uma viagem para o Ushuaia e acha que isso é grande para você, saiba que Deus, Ele criou o universo. E Ele pode fazer você ir para a Lua, para Marte, para Júpiter, para Plutão. Ou seja, os nossos sonhos são muito pequenos diante da grandeza de Deus. Nada é impossível para Deus realizar na sua vida. Mas eu gostaria muito de coração que você entendesse que nem todos os seus sonhos são os sonhos de Deus para a sua vida. E que é muito mais gostoso você sonhar o sonho de Deus do que o seu sonho. Então, quando você quer fazer alguma coisa, apresenta assim diante de Deus, mas faça como Jesus fez, que seja feita a tua vontade, Pai, e não a minha. Que se for para realizar esse sonho, eu terei paz, eu encontrarei recurso, eu terei disposição, e as coisas vão acontecer na hora certa, no momento certo. E quando você conseguir entender isso, você vai começar a ter uma vida melhor, uma vida de mais desprendimento. Comece a se libertar das coisas materiais. Começa a deixar de lado só propósitos materiais. Assim como você quer muito que Deus abençoe a sua vida, e Ele vai abençoar a sua vida através de outras pessoas, lembre-se, você não é único na vida. Aquela sensação egoísta nossa desde criança, quando nós estamos lá na sala de aula e achamos que a professora está dando aula só para nós, ou que tudo é só para nós, essa sensação nós temos que entender que Deus quer mudar isso, Deus quer tirar isso. Porque se Deus usa pessoas para nos abençoar, eu também sou uma pessoa que estou colocada no mundo para abençoar outras pessoas. Então é esse senso de comunhão, de responsabilidade, de cuidado que Deus quer que cresça em nós e que diminua o egoísmo em nossas vidas. Busque mais a Deus, não para pegar coisas, mas busque mais a Deus para você amadurecer como pessoa,
e entender que o nosso verdadeiro propósito é servir aos outros, porque quando nós servimos alguém, significa que nós já estamos num patamar elevado, porque quando eu consigo fazer algo para alguém, é porque aquele alguém ainda não tem. E isso vai fazer com que aquela pessoa também possa entender um pouquinho melhor o sentido da vida e vai levar essa corrente do bem. Então, o meu desejo é que você cresça, amadureça, se fortaleça, mas busque em primeiro lugar a paz com Deus, o contentamento com as coisas que você tem, e faça uma coisa de cada vez. Não atropele as fases da sua vida. Viva uma fase de cada vez, mas busque sempre amadurecer, ter paciência com quem não amadureceu e viver e conviver com pessoas melhores a cada dia. Forte abraço do Sérgio Talander, e vamos continuar, porque a estrada está aí, o caminho é longo, e enquanto Deus não nos levar, nós temos muita coisa a aprender e muitas pessoas a abençoar. Valeu, gente, um abraço!